Olá, então hoje a gente preparou uma aula sobre alinhamento de 3 pontos. Professora Jaqueline, professora de matemática, e o professor Adilson, bem-vindos ao canal Simplificando a Matemática. Essa condição de alinhamento de 3 pontos é mais um assunto que está dentro da geometria analítica. Nós vamos fazer alguns exercícios juntos aqui para tentar explicar para vocês um pouquinho melhor como é que funciona este assunto. Primeiro exercício. Então, no primeiro a gente vai solicitar o seguinte: determine cada item a abscissa x de b de tal forma que A, B e C pertençam à mesma régua. Então a gente tem valores para A 3 e 7, valores para B x, b e 3, e valores para C 5 e menos 1. Pois bem, então quando fala pedindo para os pontos pertencerem a uma mesma reta, significa o quê? Que esses pontos estão alinhados. Se eles estão na mesma reta, eles estão em cima de uma mesma reta, eles estão completamente alinhados. Para esses pontos estarem alinhados, já vimos em vídeos anteriores como é que se calcula bonitinho. O que a gente tem que saber é calcular o determinante desses pontos, e esse determinante tem que ser igual a zero. Pois bem, como é que a gente vai identificar esses pontos dentro de um determinante? Para cada ponto, nós vamos chamar de x, né? x1, x2 e x3. Lembrando que cada ponto possui uma coordenada x e uma y. Nós temos aqui o nosso y1, o nosso y2 e o nosso y3. Algebricamente, o determinante é montado de que forma? x1, x2, x3, y1, y2 e y3. A terceira coluna da matriz nós preenchemos com números 1, e as próximas colunas nós usamos a regra de Sarro lá no determinantes para calcular, correto? Correto. Então vamos fechar aqui esse determinante e vamos botar os valores que nós precisamos para calcular. Bom, agora eu vou dar o meu papel de aluna, né? Bom, professor, eu vou perguntar novamente, por que formou essas 3 linhas e essas 3 colunas? Porque isso é uma forma de determinante, né? Um determinante, o que é? Nada mais é que uma matriz. O determinante é calculado através de uma matriz quadrada. Matriz quadrada, o que é? Aquela matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E para calcular a condição de alinhamento de 3 pontos, eu preciso de uma matriz de ordem 3×3. E aí nós calculamos o determinante dela, correto? Correto. Continuando então. Vamos lá. O x1 nós temos 3. O x2 nós temos o xb. Eu não preciso usar xb aqui, né, gente? É uma variável, então a gente pode usar só o x ali. E o terceiro é 5. Me corrijam se eu estiver enganado. y1, 7, y2, 3, y3, menos 1. E como nós vimos, terceira coluna preenchemos com 1, 1 e 1. E pela regra de Sarros, para calcular um determinante, o que nós fizemos? Repetimos as duas primeiras colunas aqui do ladinho. A primeira coluna é 3, x e 5. E a segunda coluna 7, 3 e menos 1. E nós vamos fechar a nossa matriz aqui para calcular o determinante. Professor, da onde mesmo que saiu essas duas colunas? Essas duas colunas nós vamos sempre repetir as duas primeiras colunas. Isso é a regra de Sarros para calcular determinante. Para quem não lembra, procura aí no YouTube, né, um videozinho que fale sobre regra de Sarros para calcular determinante. Ok. Então, o que diz a regra de Sarro também? Que eu vou multiplicar as diagonais principais de uma matriz. O que é diagonal principal? Essas 3 aqui, 1, 2, 3. Nós temos 3 diagonais principais ali. Então nós vamos multiplicar as 3, e na multiplicação das 3 nós vamos somar os valores delas bonitinho. Então vamos aqui embaixo. 3 vezes 3 vezes 1, vamos fazer direto? Pode ser. Pode ser direto, né? Direto. Então vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Para separar nós usamos sempre o sinalzinho de mais. Segunda diagonal principal. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. 35. Separamos por mais de novo. Terceira
1 vezes x, x vezes 1, menos 1x. menos 1x. Então vamos botar aqui entre parênteses menos 1x. Só um pouquinho, precisa aparecer o número 1? Não, precisa aparecer o número 1. Como eu estou falando em menos 1x, eu estou falando que eu tenho 1x. Então se eu coloquei x aqui, significa que eu tenho 1x aqui. E se eu colocar, vai estar errado? Não está errado. Ok. Pode aparecer também. Continuar. Então, agora nós vamos multiplicar as diagonais secundárias. O que são diagonais secundárias? Aquelas que estão voltando, né? E para multiplicar as diagonais secundárias, repetimos, nós vamos usar o sinal de menos. Nós vamos diminuir a multiplicação das duas diagonais. As principais menos as secundárias. As secundárias também são 3. Nós temos aqui, ó, a primeira diagonal secundária, a segunda e a terceira. Então nós temos 3 diagonais secundárias ali. O que nós vamos frisar bastante é que as multiplicações das diagonais vão sempre somar. O que vai acontecer? O resultado das duas é que nós vamos diminuir. Tá? Mas um detalhe importante, como lá no enunciado dizia que esses pontos têm que pertencer a uma mesma reta, significa que eles estão alinhados. E se eles estão alinhados, significa dizer que esse determinante aqui vai ter que ser igual a zero. Um detalhezinho aí para relembrar. Vamos multiplicar juntos aqui então. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu estou diminuindo tudo que eu estiver multiplicando na volta, né? 7 vezes x, 7x. 7x vezes 1, 7x. 7x. Mais, sempre para separar as multiplicações. Segunda diagonal, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, Menos 3. menos 3. Vamos abrir um parênteses aqui para não ficar junto esses dois sinais, certo? Mais 1 vezes 3, 3 vezes 5, 15. 15. Fechamos aqui Então, nosso parênteses. só lembrando que eu sempre vou fazer a adição entre uma e outra, é isso? Exatamente. Ok. O menos vai ser só para quando eu for separar as duas diagonais. A multiplicação da diagonal principal e a multiplicação da diagonal secundária separado por menos. Certo. E como nós dizemos que eles pertencem à mesma reta, então isso aqui é igual a zero. Ok? Vamos arrumar isso aqui então. O que eu posso juntar aqui, meu Deus? Vamos botar assim, ó, um colchete aqui para separar bonitinho, tá? Então aqui, o 9 com 35 eu já posso juntar. 9 mais 35 vai dar então 44. Esse mais com esse menos dá o quê? Menos 1x. A gente precisa lembrar que eles estão multiplicando. Exatamente. Então, sempre que a gente multiplica, a regrinha de multiplicação de sinais, mais e menos, menos. Perfeito. Esse menos aqui eu vou repetir, que nós vamos resolver aqui dentro, que é a nossa diagonal secundária. Então vamos aqui o seguinte, 7x eu não posso juntar com nada, porque mais ninguém tem x aqui. Então deixa ele sozinho ali. Agora, esse mais com esse menos... Ele está multiplicando. Mais e com menos... Menos 3. Então já vamos fazer direitinho isso aqui também, né? Isso. Menos 3 com mais 15... Nós temos mais 12. Mais 12. Lembrando que sempre fica o sinal do número maior. Sempre. Igual a zero. Agora vamos arrumar, porque esse menos aqui na frente de um parênteses, ele muda o sinal de tudo que está lá dentro. Não podemos esquecer disso também. Então 44 menos x, menos com mais do 7 aqui, né? Lembrando que quando não tem sinal é mais. Menos vezes mais, menos 7x. Menos vezes mais, menos 12. Igual a zero. Deixa eu só dar uma... a gente aqui, na verdade, a gente vai fazer realmente a multiplicação, né? Então, a gente vai considerar o sinal que está junto com o número, mas a gente vai considerar o sinal que está fora. Então, a gente vai fazer a multiplicação desses sinais. Então, a multiplicação distributiva, que nós chamamos, exatamente, né? O famoso chuveirinho para alguns. Exato. Certo? Continuando então, o que nós podemos juntar aqui? O que for x eu posso juntar, certo? Eu tenho menos 1x, menos 7x. Olha, eu devo 1x e devo 7x. Isso dá um total de? Devo 8x. Devo 8x, perfeito? E aqui nós temos 44 menos 12. Quanto que dá 44 menos 12? 32. O que vai ser aqui? Positivo, porque o 44 é o que eu tenho e o que eu tenho é maior do que eu devo. Exato. Igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau simples. A equação do primeiro grau simples o que faz? Separa a letra de
de número. Então aqui percebam o seguinte, uma dica importante. Quando a minha letra está negativa, eu faço o quê? Eu isolo ela para o outro lado, né? Porque fica mais fácil, porque percebam que o 32 aqui já está positivo. Se eu isolar ele para cá, ele vai ficar negativo, vai ficar tudo negativo, e às vezes confunde. Mas a gente pode multiplicar tudo também por -1 e vai voltar tudo a ser positivo. Exatamente. Ele está correto. Vamos para essa dica então. Deixa o 32 aqui quietinho como ele está, e esse 8x vem em forma positiva. E agora, para isolar esse x, se está multiplicando 8, o que eu faço? Passo dividindo. Então esse 8 aqui, lembrando que quem está com a letra que vai passar dividindo. Então o x vai ser igual a 32, passei o 8 dividindo. Então 32 dividido por 8 vai dar 4. Ou seja, para que esses três pontos estejam de fato alinhados, para que eles pertençam à mesma reta, o valor desse x aqui bonitinho tem que ser 4. Ou seja, se eu colocar esse x aqui valendo 4 aqui dentro desses determinantes, multiplicar tudo bonitinho, quando eu for subtrair aqui no final, vai dar 0. Que daí vai dizer que eles estão pertencendo a uma mesma reta. Ok? Ok. Então esse é o nosso exercício de hoje. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho. Hoje nós tivemos um grande reforço da professora Jaqueline, também de matemática. E até o nosso próximo vídeo. Forte abraço. Dê um like. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.